o Deus das oportunidades. A minha segunda mensagem hoje, como escolher a oportunidade certa. Nós vimos que para escolhermos a oportunidade, nós precisamos compreender o processo da escolha. Nós precisamos compreender o processo da escolha. Nós vimos que nós temos que reconhecer uma oportunidade. E eu disse para vocês que uma das características da oportunidade para a gente reconhecer é que a oportunidade dada por Deus, ela vem junto com uma oportunidade da gente servir, de uma necessidade que a gente tem que suprir. Então essa oportunidade vai ser visível assim. Depois de reconhecer a oportunidade, nós temos que identificar as opções, como a gente vai atender aquela necessidade. Há várias maneiras da gente atender aquela oportunidade que Deus está nos dando. E nessas várias opções, nós temos que avaliar a situação. E aqui eu disse para vocês que nós temos que aguçar o nosso discernimento. Eu usei a palavra faro. É como o cão que cheira. Ele, antes de comer, ele cheira. Nós temos que, então, antes de entrar nessa porta, aguçar o nosso discernimento. Lembre-se, Deus criou você com intuição. Mas quando você se converteu, o Espírito Santo habitou você e Ele deu a você o dom do discernimento. Para discernir, pode usar deste dom. Você vai ver só como é que faz diferença. E aí então você tem que definir o próximo passo. Você tem que entrar. Então qual é o próximo passo que eu vou dar? Você tem que agir. Tem que sair da teoria. Tem que ir para a prática. Tem que ir para a ação. E aí então, depois que você entra lá dentro dessa oportunidade, está trabalhando nela, você vai ter que aprender com as escolhas. Porque o mais importante para Deus é a pessoa que você se torna. Então você faz as escolhas e depois você tem que avaliar. Poxa, o que eu estou aprendendo nessa escolha? Quais são as consequências que elas trouxeram para a minha vida? Então você precisa aprender a fazer essas avaliações. Também nós vimos que para fazer uma escolha acertada, nós temos que conhecer o fundamento de uma escolha certa. Eu disse que o processo ele é muito importante. Todavia, é no fundamento da escolha que nós teremos a compreensão de como Deus age. Nós teremos a compreensão de como Deus nos capacita a fazer as escolhas corretas frente às portas que Ele abre. Muitas pessoas, quando surge a oportunidade, elas cometem o erro de olhar para os seus talentos. Elas olham para o seu potencial, aquilo que ela possui naquele momento. Ela olha para suas habilidades pessoais. Muitos olham para a sua aprovação humana. Muitos olham para suas circunstâncias, olham para o desejo. São pessoas que buscam evidências que comprove a oportunidade, que aquela oportunidade é certa, e elas esquecem de compreender o fundamento da escolha. E como nós vimos na última mensagem, o fundamento da escolha certa é a sabedoria dada por Deus. Nós não devemos focar os sinais, nem tampouco buscar as evidências palpáveis. Por isso, o passo fundamental ao fazer escolha é: busque sabedoria ao invés de sinais sobre as oportunidades certas. Busque sabedoria nas escolhas da vida, nas escolhas das oportunidades divinas. Ao invés de nós buscarmos um sinal que diga essa é a porta, nós temos que pedir sabedoria divina. Deus quer que nós sejamos, irmãos, ótimos escolhedores, e não apenas pessoas que cumprem ordem. Por isso que Ele deixa a gente escolher. Ele abre várias portas e nós vamos escolhendo. Por quê? Ele quer que a gente se torne ótimos escolhedores. E como nós vimos, sabedoria divina, é algo que Deus está interessadíssimo em nos dar. Nós até citamos o Tiago, capítulo 1, verso 5, que Deus diz: peça, se você não tem sabedoria, peça, que Deus vai dar liberalmente, para você aprender a discernir aquilo que é melhor. Você pode ter certeza, pode pedir, pode clamar ao Senhor. Então nós devemos buscar sabedoria. Eu quero prosseguir deste ponto. Em terceiro lugar, para fazermos escolhas acertadas, nós temos que parar de esperar que as oportunidades gerem em nós uma explosão de paixão. Por isso, em nome de Jesus, entre pelas portas que Deus abre, mas não espere nas oportunidades de Deus uma explosão de paixão.
E aqui, antes de eu continuar tratando esse assunto da explosão da paixão, eu quero aqui fazer uma afirmação. Eu quero fazer, antes disso, fazer uma afirmação que eu preciso reconhecer sobre paixão. Eu acredito no valor da paixão, irmãos. Eu acredito. Quando eu falo de paixão, de desejo, de querer que algo aconteça. Perseguir aquilo que nós estamos apaixonados faz toda a diferença do mundo. Faz toda a diferença. Por quê? Porque a paixão, ela nos abastece de energia, ela nos abastece de desejo, ela nos concede vontade de vencer, desejo, querer vencer. É como diz o escritor David Ambrose, ele diz assim: se você tem vontade de vencer, já alcançou a metade do sucesso. Se você não tem vontade de vencer, já alcançou a metade do fracasso. Isso é um fato. Se você deseja alcançar o seu potencial, então você tem que descobrir aquilo que mexe com o teu coração, aquilo que é a sua paixão. Eu acredito que é a paixão que distingue o extraordinário do comum. É a paixão gerada pelo desejo. Eu acredito que a paixão, ela nos faz acreditar no impossível. A paixão nos faz sentir o inesperado. Eu acredito que a paixão nos faz tentar o inaudito. A paixão nos faz realizar sonhos e também a motivar outras pessoas para liderar conosco aquilo que Deus quer que nós executemos, aquilo que Deus quer que nós conquistemos. E isto tem a ver com você que quer ser um pequeno empresário, você que já tem a sua empresa, você que é um gerente, você que é um vendedor, você que é dona de casa. Tem a ver com cada pessoa aqui nessa noite. Todavia, irmãos e irmãs, quando nós agarramos uma oportunidade divina, nem sempre nós veremos a paixão presente ali quando nós entramos naquela porta. Nem sempre nós vamos ver que a paixão está reinando naquele lugar aonde nós chegamos. E aqui, um dos maiores obstáculos, por favor, escutem bem isso, nas nossas escolhas, sobre as quais nós devemos estar atentos, a ilusão de que existe, sabe, um sentimento favorável da paixão pairando no ar das oportunidades divinas. Que quando nós entramos, a gente sente aquela paixão, aquele desejo, e que todo dia vai ser daquela forma. Muitos acreditam que, se simplesmente conseguirem descobrir sua paixão, todos os dias da sua vida de trabalho serão repletos de emoções favoráveis e de motivação sem fim, sem exigir da pessoa nenhum esforço. Existem pessoas que leem as histórias de líderes, de artistas, de empresários bem-sucedidos, e elas presumem assim que escolherem o seu campo de ação, elas passarão a acordar todas as manhãs alimentadas de grande reservatório de energia, de sentimento favorável para trabalhar. A verdade, meus irmãos, é que a vida de ninguém é assim. Ao entrar pelas portas das oportunidades divinas, não espere que tudo será inspiração. As oportunidades divinas sempre vão exigir de nós, irmãos, esforço, muita transpiração e independência de sentimentos favoráveis. Thomas Edison, ele costumava dizer que o gênio é 1% de inspiração e 90% de transpiração. Eu acho muito importante, embora seja um homem que poderíamos dizer assim, secular, eu acho que Deus aqui está usando essa palavra para falar com pessoas aqui nessa noite, porque pensam assim: se Deus está abrindo essa porta para mim, eu não vou ter que fazer esforço, eu não vou ter que dar duro. A vida, ela é muito parecida com isso, de 1% de inspiração e 90% de transpiração. Eu me lembro da minha adolescência, eu morava em Mandaguaçu, no ano de 74, ali por 75, eu trabalhava numa casa chamada Casa Mafite, e eu trabalhava de eletricista porque eu era sempre pequenininho, e naquela época eu devia ter uns 35 quilos, 40 quilos, com os meus 16, 17 anos, e eu cabia em qualquer brecha, sabe? Naquela época estava surgindo cada vez mais eletricidade nas casas, então eu trabalhava como passador de fio para os eletricistas. A casa lá, o forro é muito apertado, diz, leva o Jacó, e lá ia eu, né? Passava em todos os buraquinhos, era ligeiro, era rápido, mas o meu sonho era ser balconista. Mas eu não tinha aparência de balconista, não tinha tamanho de balconista, eu não tinha nada de balconista. E todo o meu sentimento era assim: o dia que eu for balconista, eu vou estar naquele balcão lá vendendo, eu não vou estar aqui nesse forro,
Eu não vou estar aqui nesse sufoco, nesse calor e muitas vezes no frio, 75, que deu aquela geada negra. Estava eu às 7h30 da manhã, em cima de um telhado, passando por um buraco de telha para passar fiação para antena de televisão naquele dia. Todo o sentimento que eu tinha como auxiliar de eletricista era contrário. Era contrário. Tempo depois, quando eu consegui meu alvo, faltou um vendedor, faltou um balconista. E o Sr. Oliva olhou para mim: o Jacó não vai ser ajudante de eletricista hoje não, ele vai ficar no balcão. E eu nunca mais saí. O balconista perdeu a vaga. Você que gosta de batar emprego, cuidado, irmão. Teu inimigo pode pegar o lugar e não deixar mais. Você toma cuidado. Aquilo para mim foi revelativo. Mas chegou lá no balcão, meus irmãos, eu achava que ali seria, todo dia, eu estava morrendo de vontade, mas eu vi que tinha uns rapazes que chegavam, me dá 2 quilos de cimento, me dá 3 quilos de cal, pelo amor de Deus, eu preciso de uma lata de pedra. Que é aquilo? Aquilo me enchia. Tinha que passar o espanador naquelas pás, naquelas ferramentas que se vendiam no balcão. Nossa, lá se foram sentimentos favoráveis. Eu também me lembro, antes de ser pastor, que eu pensava que a vida seria assim, sempre igual toda manhã. Eu acordaria com um cântico celestial. A gente via aqueles filmes, a gente vê, né, aquelas pessoas orando, aqueles filmes de câmera lenta, parece que aquilo ali, nossa gente, olha, é um negócio celestial. E eu achava que eu sempre ia acordar cheio de alegria, eu achava que eu sempre ia estar disposto para querer ler a Bíblia. Eu achava que a oração seria a prática mais deliciosa, e eu também pensava que os irmãos da igreja sempre orariam para mim assim como um ser meio homem, meio anjo. Eu me vejo assim, que é isso? Olha aí o servo de Deus, olha aí, que coisa tremenda. Mas assim que eu me vi no ministério, eu percebi, irmãos e irmãs, que a maioria das coisas que eu fazia implicava em uma constante e trabalhosa rotina de uma tarefa seguida de uma outra tarefa. Escrever anotações para uma mensagem que nem sempre eu conseguia captar, presidir reuniões difíceis de administração na diretoria da igreja, chorar à beira de um caixão e expulsar demônios. Essas foram 2 tarefas terríveis para mim no início, porque eu era um homem medroso, com muito medo, e por 2 anos ainda morava do lado da casa de madeira lá no centro da Santos Dumont. À noite que não tinha defunto, tinha endemoniado. Gente, era terrível. Numa noite só, num culto que nós tivemos, tinha 13 ou 14 endemoniados de uma vez só. Falei, que é isso? Está virando um inferno esse negócio aqui, ó. Não, tem que acabar com esse negócio, essa capetada toda se manifestando. Foi quando nós descobrimos que o culto é para Jesus se manifestar, e não o diabo se manifestar. Mas eu sofria com aquelas tarefas. Meu Deus do céu, eu tinha que vir de bicicleta. Às vezes, morria gente aqui para o lado do Vale Azul, que a cidade alta, que lá a gente era longe naquela época, de bicicleta ainda, e sozinho de madrugada. Poxa vida, nossa, mas quanta coisa, não havia nada de inspiração, não havia nada de paixão, era muito medo, mas muito medo mesmo. E quando eu também achava que falaria com a igreja sobre ofertas, que todos os irmãos iam fazer que nem Corinto, generosamente ia dar suas doações para a gente fazer a obra de Deus, mas que nada, muitos me chamavam de dinheirista, negociante, me interesseiro, plagiando, meus irmãos, as palavras do apóstolo Paulo. De todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Paulo chegou a sentir-se como lixo do mundo, como escória de todos. Não, ele não estava cercado de paixão, de um místico, de uma presença mística, de coisas tremendas e espetaculares, não. Ao longo desses 40 anos, eu tenho sentido essas emoções de Paulo. E ao fazer as tarefas ministeriais, na maioria das vezes, eu não encontrei paixão lá. Eu tive que levar paixão no lugar onde eu estava. Eu tive que gerar paixão. Muitas vezes, eu tive que me motivar com verdades bíblicas, como faço cada dia hoje. Muitos de vocês recebem minhas mensagens, que eu mando pelo WhatsApp. Essas mensagens são para mim. Eu acordo, o primeiro pensamento diz: Senhor, não quero pensar em nada, não quero dar lugar para a ansiedade, não quero nada, Senhor, me dá uma palavra para o meu coração. Então eu escrevo aquela palavra para o meu coração, para me motivar.
acreditar que escolher a porta certa nos conduzirá para uma catarata contínua de estímulos favoráveis é uma ilusão que vai deixar você indignado com Deus e frustrado com você mesmo. Mas é a porta que Deus abriu, pastor, pelo amor de Deus, Deus me deu uma resposta, agora eu entro, olha que fria que eu estou, olha que tribulação que eu estou. Você vai ter que levar paixão para o lugar, para essa oportunidade. Não espere que a paixão o levará para algum lugar onde você não está. Mas o que a sabedoria recebida de Deus fará por nós? A sabedoria nos ensinará que temos que trazer a paixão para o lugar onde nós estamos. E isso combina com uma frase que eu falei de Teresa Calcutá algumas semanas atrás. Não tente fazer grandes coisas para Deus, faça pequenas coisas com grande amor. Eu quero repetir essa frase, porque eu entendo que aqui existem pessoas que precisam mudar essa atitude, de você esperar que naquele lugar vai ter gente que vai motivar você, que na sua casa vai ter gente que vai aplaudir você todo o tempo, que todo mundo vai conspirar favoravelmente a você. Não vai. Você faça cada pequena coisa com amor. Deus honra. A Bíblia é clara que aquele que é fiel no pouco será colocado no muito. Você que cumpre uma tarefa serviçal, talvez na faxina, talvez no café, talvez você trabalhe lá amontoando caixas no depósito, e você tem reclamado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: passe a fazer aquilo com amor, a buscar a excelência. Mesmo que você esteja trancado, não tem importância, sempre tem alguém que vê, e quando ninguém vê, Deus vê, e Ele honra quando você faz com amor. A palavra de Deus registrou em Colossenses capítulo 3, versículo 23, olha o que ela registrou: trabalhe arduamente e de bom ânimo, em tudo quanto fizerem, tal como se estivesse trabalhando para o Senhor. Talvez o seu gerente não mereça esse esforço, talvez o salário que você ganha não paga aquilo que você está fazendo, mas você não trabalha para o gerente, você não trabalha para ser reconhecido pelo seu salário, você trabalha para Deus, você faz aquilo arduamente de bom ânimo. Veja aqui, bom ânimo, essa questão do sentimento favorável, não é a gente que recebe, é a gente que cria. O texto está dizendo: trabalhe arduamente de bom ânimo, não espere ser motivado, não espere ser reconhecido, faça isso como estivesse fazendo pelo Senhor. A sabedoria, ela nos ensinará que nós temos que trazer paixão para o lugar onde nós estamos. E se tem uma coisa, meus irmãos, que contamina as pessoas, é quando ela vê que você está fazendo aquilo por paixão, que você ama aquilo que está fazendo. Você vai ter parceiros para se juntar naquilo que Deus está colocando na sua mão para fazer. Isso nos conduz para, em quarto lugar, para fazer escolhas acertadas. Pratique sua capacidade de fazer escolhas nas portas pequenas. Que uma coisa que Deus tem falado comigo com muita clareza. Quando eu comecei meu ministério, o pastor Ayrton deu para mim como tarefa ligar todo dia para as funerárias. Eu tinha que ligar para as funerárias. Naquela época tinha funerárias em Maringá, não era o Prever, tinha várias, havia uma disputa de vender o caixão. Então, quando morria as pessoas, o pastor ele diz: você vai ligar para cada funerária. Então eu descobri os endereços das pessoas que morriam. Ele diz: agora você vai visitar essas pessoas. Mas eu não conheço essa pessoa. Tá bom, chega lá, fica na beira do caixão e procure saber quem é as pessoas. Aquilo foi uma porta pequena, mas foi muito importante. Eu não sabia que Deus estava me preparando para os desertos que eu teria que enfrentar no futuro, mas Deus estava abrindo uma fresta pequena para que eu entrasse e praticasse ali as coisas que hoje a nossa igreja faz com tanto significado. Hoje de manhã, a primeira coisa que fiz depois do meu café, antes de vir à igreja, foi ir ao Prever. Visitei todas as famílias que estavam lá, orei com uma, fiquei em silêncio com a outra, mas estive ali. Tantas oportunidades que Deus tem dado, mas eu percebo que Deus me deu a oportunidade de praticar em pequenas portas. Um dos grandes erros que nós cometemos ao fazer escolhas é só pensar e pedir sabedoria quando nós nos defrontamos com uma grande decisão. Nós não podemos esquecer, irmãos e irmãs, que os grandes projetos de Deus sempre começam pequenos. Por isso nós não podemos desprezar as pequenas portas que Deus abre à nossa frente. Nós temos que nos lançar às oportunidades que estão à nossa frente, e na maioria das vezes
essas oportunidades, elas são aparentemente pequenas. Nós precisamos ver essas oportunidades pequenas como treinamento para a gente fazer outras escolhas maiores. A Bíblia é muito clara. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, está escrito: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Veja esse texto. Veja que o texto fala de usar as oportunidades para fazer o bem a todos. Deus tem colocado da nossa frente, diariamente, pequenas oportunidades que nós podemos olhar para treinar a nossa capacidade de fazer escolhas. Elas podem ser oportunidade para consolar alguém, ela pode ser oportunidade da gente ajudar um necessitado. Eu estava parado no farol nessa semana e eu vi uma pessoa pedindo dinheiro. E eu fiquei assim, tem uma placa ali dizendo: não pede esmola, não dê esmola. Esse cara está pedindo esmola aqui. Senhor, como é que eu faço agora? Eu tenho aqui algum dinheiro que eu podia dar, mas não quero dar dinheiro só por dar dinheiro, Senhor. Porque eu penso comigo assim: se eu tivesse entrado nessa ideia de pedir esmola, eu era pedinte até hoje. Eu já contei para vocês a história, vocês se lembram daquela vez que a minha avó era cega e nós estávamos passando por muita dificuldade. Minha avó deu a ideia: olha, eu sou cega, Zezinho, me leva. Ela me chamava de Zezinho. Você me leva num lugar e eu falo: ajuda a ceguinha, me dá uma esmola. E você me cutuca quando está chegando uma pessoa, eu peço. E eu falei assim: sabe que não é uma ideia toda ruim? Eu tinha, quem sabe, meus 10 anos. Falei: vó, acho que dá para a gente fazer uma dupla aqui boa. E nós fomos para um cantinho, numa rua bem movimentada, estava chovendo. Veja como é que Deus faz para livrar a gente, né? Então eu cutuquei: vó, está vindo um japonês. Era um japonês. Deus tinha já um plano com esse negócio de japonês na minha vida, fala a verdade. Plano glorioso, hein? Aí eu cutuquei, a minha avó disse: dá uma esmolinha para a cega, pelo amor de Deus. E aí ela ficou quieta, eu também quieto. Aí ela disse assim: e aí? Falei: vó, o japonês nem ligou. Deu uma crise de riso na minha avó, que ela acabou fazendo xixi todinha nela. E eu tive que voltar para casa. E o nosso projeto de pedir esmola foi furado, né? Graças a Deus. Porque senão eu estaria pedindo até hoje. Tinha explorado, quem sabe, minha vozinha. Deus me impediu aquilo. Mas eu estava nesse sinaleiro voltando. Estava lá: como é que a gente age? E Deus disse assim: olha para essa oportunidade para você treinar as suas escolhas. Quem é que você ajuda? Talvez você vai ver alguém que de fato precisa. Você vai ter que parar o teu carro. Você vai ter que, quem sabe, fazer uma visita para aquela pessoa. Você vai ter que levar remédio para aquela pessoa, comida para aquela pessoa. Vai mudar a história daquela pessoa. E tem outras pessoas que você simplesmente vai dizer: não, essa eu não ajudo, não vou. Mas uma coisa, Jacó, que você pode fazer, treinar da sua escolha, é tratar essa pessoa com dignidade. Você não precisa falar bruto com ela, não precisa tocá-la daqui, mas você pode tratá-la como ser humano. Ela é uma pessoa. Muitas vezes as oportunidades estão à nossa frente. Podem ser oportunidade para afirmar alguém, para suprir a necessidade de alguém, para apontar a fé para Cristo, para animar o colega que está desanimado, para fazer uma ligação. Às vezes meu coração toca: por que eu estou pensando nesta pessoa? Porque eu nem tenho muita amizade com esta pessoa, mas por que ela está vindo na minha mente? Por que ela está vindo? É uma oportunidade. Eu pego o telefone, eu ligo para aquela pessoa, descubro alguém que conheça. E como Deus tem muitas vezes me dado a oportunidade de eu suprir aquela pessoa com uma palavra. Aliás, a Bíblia diz em Isaías 50, verso 4, que Deus já nos deu, já nos capacitou com essa capacidade de nós abençoarmos a vida das pessoas. Diz o texto: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Uma oportunidade. Você diz assim: mas é tão pequena. Mas é assim que você treina para as grandes oportunidades. É assim que você treina a escolher em qual projeto. A nossa igreja tem projeto para contribuir com a África, na Angola, as crianças que precisam de apadrinhamento. Nós temos tantas coisas que precisam de apoio. Você pode usar essas portas como oportunidade para você treinar a escolher, se envolver nessas coisas. Então, por isso, pense: quais são as oportunidades ordinárias que estão à sua frente, comuns, que Deus quer que você treine para escolher? Pode ser uma mãe que está vigiando suas 2 crianças da idade de pré-escolar para mantê-lo seguro enquanto o ônibus chega.
Pode ser uma pessoa que está lhe pedindo uma ajuda porque está com fome. Pode ser uma pessoa que está no elevador e que precisa de um bom dia com entusiasmo. Um Deus te abençoe olhando nos olhos. Pessoa que se importa. Pode ser no trânsito com um motorista irritado e que precisa da nossa paciência e da nossa cooperação. São pequenas oportunidades que Deus coloca para a gente treinar. De olha, eu tenho a opção aqui de me irritar com esse cara, mandar ele para os quintos do céu, ou eu escolho simplesmente entender, não é um bom dia para ele, eu vou abençoá-lo neste momento, eu vou preferenciá-lo, eu vou deixar que ele passe à minha frente. Essa é uma oportunidade de eu treinar. Por favor, não esqueça, irmãos, tomar decisões que mudam a vida exige prática. Exige prática. Dentro da sua casa tem oportunidades que Deus coloca para você praticar a fazer escolhas. Por isso, olhe para o seu dia procurando oportunidades que estão em toda parte. Pratique sua capacidade de escolher, vendo em quais oportunidades você irá se lançar. Você precisa treinar. E pode ser que algumas vezes você diz: "Poxa, para que eu fui tentar? Que fria que eu me meti." Muito bem, você vai aprender com aquelas lições e sabe como não repetir aquele erro mais. Mas você está treinando em fazer escolhas. Agora, a sabedoria nos levará a não tomar decisões quando nós estivermos cansados. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, eu vejo aqui um alerta do Espírito Santo. Talvez aqui mulheres cansadas, homens cansados, anos sem férias. Você se gaba: eu não tiro férias faz 10 anos. Férias, frescura. Frescura? Você está vendo o que está dando. Você não tira descanso, leva serviço para casa. Deus está falando com você neste momento. Pessoas sábias nunca tomam decisões importantes quando estão em um estado emocional inadequado. Quando Elias descobriu que a rainha Jezabel estava à procura dele, ele se sentiu pronto para abandonar suas atividades de profeta e morrer. Ele disse: eu não quero mais ser profeta, eu quero morrer. Deus lhe concedeu uma folga enorme. Elias dormiu e comeu alguma coisa, dormiu de novo e comeu mais alguma coisa. Teve 40 dias de descanso, de oração e recuperação, antes de decidir qual seria o seu próximo passo. Depois de 40 dias, ele estava pronto para decidir, baseado na sua fé e não no seu medo. E aqui tem um toque de Deus. Você está tomando as suas decisões com base na fé ou com base no medo? Não menospreze esse momento. Dê atenção à palavra de Deus. Você está tomando decisões com base na fé em Cristo ou com base no seu medo? Ao cabo de 40 dias de descanso, a decisão de Elias foi outra. Ele não abandonou o seu trabalho de profeta, ao contrário, ele continuou elegendo outros profetas. Então preste atenção: jamais imagine que alcançará o padrão de ação certo se estiver em um estado de espírito errado. Se o seu espírito não está certo, não está correto, está errada a sua atitude, o seu estado do teu espírito, pelo amor de Deus, pare! Você não vai tomar uma decisão correta se não há aqui um estado de espírito certo, se está errado. A sabedoria pode muito bem fazê-lo esperar para tomar uma grande decisão, até você se sentir descansado. Em 9 dentre 10 vezes, uma mente ansiosa e um corpo exausto leva a decisão terrível. É por isso que a Bíblia diz, esse texto é fantástico. Nessa noite o Espírito Santo traz para o nosso coração Filipenses capítulo 4, verso 7. Esse texto diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Se eu fosse você, não tirar esse texto da sua mente nessa semana. Se eu quiser tomar uma boa decisão, eu preciso dessa paz que esse texto está dizendo, desse estímulo de saber que eu estou bem com Deus, de saber que eu estou com Deus, que Ele está comigo. Veja, meus irmãos, que é esta paz que nos protege o coração e nos protege a nossa maneira de pensar, possibilitando clareza para nós decidirmos. Então, se você não tem essa paz, agora veja bem, todos vocês aqui que já receberam Jesus, se você já recebeu Jesus, Jesus disse para você: deixo-vos a minha paz vos dou. Onde é que está a paz de Deus? Já está em nós, se você crê. Se você recebeu Jesus, a paz de Deus já está em nós. Esta paz, ela vai proteger o nosso coração.
ela vai proteger a nossa mente, de tal forma, que quando a incredulidade bater, e o nosso coração fazer tuque, 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 lembra? De noite você está lá na cama e lembra de alguma coisa, o coração faz tuque, 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 e a sua mente se agita. O diabo quer fazer exatamente isto. Ele quer disparar o seu coração, e quer que você pense descontroladamente, desgovernadamente. E aqui o texto diz que esta paz, ela guarda o nosso coração. Então quando nós temos essa paz, nós já temos essa paz. Quando vem a incredulidade, diz, não, a paz de Deus está guardando meu coração. Não, coração, nem adianta acionar a escola de samba, nada de que tuque, 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 não. Fica aí assim, ó, é tuque, e é tuque, e é tuque. E pensamento, ó, fica beleza house, como a gente dizia lá para os anos 80. Fica numa nice, fica numa boa, tranquilex, nada de pensamento acelerado, porque a paz de Deus está no meu coração, eu creio nisso. Então nós temos clareza para tomar decisão. Eu temo, irmãos, que vocês estando aqui fisicamente, não esteja aqui com todo o coração pronto para ouvir aquilo que Deus está dizendo, e Deus está dizendo para mulheres e homens, e eu já lhe dei a minha paz, ela está guardando o seu coração, está guardando a sua mente, você não tem que entrar nessa corrida. Eu falei para minha esposa ontem, falei, meu bem, você percebeu que essa conversa aí, disparou teu coração e disparou seus pensamentos, e você está pensando assim, sabe que é mesmo? Então vamos voltar? Sabe, essa delícia de você ter uma esposa e um marido que serve a Deus, um pode ajudar o outro. Quando ele esquece dessas coisas, ele lembra, a paz de Deus está em nós, a gente não precisa ter o coração tuque, 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 nem a mente desgovernada. Vamos pensar com clareza, vamos definir com clareza. Em quinto lugar, para fazer escolhas acertadas, não planeje o fracasso, mas aprenda com ele. Aqui, antes de terminar minha palavra, eu julgo que esse é um momento muito importante. O fracasso, meus irmãos, pode ser uma escola, se nós colocarmos ele nas mãos de Deus. Pode ser uma escola. As oportunidades precisam ser testadas, elas precisam ser experimentadas. Todavia, o fracasso não pode fazer parte dos nossos planos. É certo que na procura do acerto, nós vamos cometer erros. E o fracasso será notório, será percebido, será visto. Em situações assim, Deus levará em conta a nossa honestidade com Ele, e não o nosso desempenho. Por isso, não esqueça que o fracasso pode ser uma escola, quando nós colocamos nosso fracasso na mão de Deus. Deus deseja que nós nos lembremos diariamente do que está registrado em Provérbios no capítulo 24, no versículo 16, que diz assim: a pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Talvez você veio aqui frustrado, frustrada. Você diz de novo essa semana, eu fracassei, eu tive um erro. E Deus está dizendo assim, olha, você vai levantar de novo, levanta-se nesta noite de novo. Eu vejo esse versículo como um toque divino para pessoas que estão aqui. Você vai levantar, não fique caído, de jeito nenhum. Para Deus o que conta não é o tamanho do nosso tombo, é o tamanho do pulo que nós damos para levantar. A pessoa honesta sempre se levanta de novo. Então cada fracasso nosso, ele ensina algo que nós precisávamos aprender. Por isso não planeje o fracasso, mas aprenda com ele. Então escolha olhar o fracasso como uma tentativa de acerto. E aqui eu quero desenhar no teu coração, você que é pai, você que é mãe, lembra quando o seu menino, a sua menina estava tentando aprender a andar? Você lembra que ela caía? Quanto tempo caía? Quantas vezes caíram? Você nunca olhou para aquela menina e disse, mas essa menina vai ser uma retardada. Esse moleque, pelo amor de Deus, te falar, puxou para o avô dele, nunca vai ser ninguém na vida, não aprende a andar nunca. Não, você olhava para aquelas quedas como tentativa de aprender a andar. Quando meu filho começou a aprender a andar de bicicleta, eu tive que botar rodinhas. Mas eu me lembro o dia, me parece um domingo à tarde. Eu tenho até a fotografia aqui da minha mente, que eu empurrei a bicicleta dele sem as rodinhas, e ele andou. Nós tiramos foto naquele dia, ele andando de bicicleta. Todas as vezes que ele caiu, ralou o cotovelo, machucou a canela, eu olhei aquilo como tentativa de acerto. Olha, se você está tentando entrar nas oportunidades que Deus está abrindo para você, Deus vai olhar o seu desempenho, seu esforço, não o seu desempenho,
Deus não vai contar os seus tombos, Deus vai contar a sua tentativa de acerto. Oh, por favor, discute o que Deus está falando conosco. Primeiro, nós precisamos ver o fracasso não como uma derrota, mas como um atraso. É um atraso, mas eu posso recuperar ainda esse tempo. Primeiro, porque o fracasso nos ajudará a compreender o que não funciona. Então ele é muito importante. Diz, poxa, eu pensava que funcionava assim, mas não funciona, não deu certo. Então eu tenho que fazer de outro jeito. Em segundo lugar, o fracasso nos ajudará a tentar uma nova estratégia, com mais inteligência. O fracasso é a única oportunidade que nos prepara para começarmos novamente com mais raciocínio, com mais inteligência, para formar as nossas experiências. Deus não leva em consideração os nossos fracassos, mas o nosso esforço. Por favor, olhe isso aqui. Talvez ninguém tenha reconhecido isso para você, mas Deus está dizendo hoje: eu levo em conta o seu esforço, meu filho, minha filha. Eu estou vendo isso. Deus jamais vê qualquer um de nós como fracasso. Deus nos vê como aprendizes. Falhamos de verdade somente quando nós não aprendemos com aquela experiência, mas a decisão cabe a nós. Podemos escolher transformar um fracasso num poste de amarração ou num poste de sinalização. Não, ali eu não vou, aqui eu não entro. O que Deus espera é que nós aprendemos a lição e depois nós deixemos os detalhes de lado. Deus espera que a gente ganhe com a experiência. Deus espera que nós não fiquemos remoendo mentalmente detalhes insignificantes daquela experiência. Deus espera que cada um de nós dê serventia à experiência fracassada, a fim de nos tornarmos melhores escolhedores de oportunidade. Mesmo assim, muitas vezes nós perguntamos: mas Deus dispõe de uma orientação para uma decisão específica? Sim, Ele dispõe, é claro que sim. Deus dispõe de orientação para todas as nossas decisões? Perguntam outras pessoas. Claro que não. Claro que não. Ele não tem uma orientação para todas as decisões, porque Ele não quer que nós sejamos cumpridores de ordens. Ele quer que nós decidamos. Como é que eu vou fazer? Como é que eu quero fazer? Eu devo estar aberto para a orientação? Devo procurar, ficar atento a ela? Sim, devo, mas eu não devo tentar forçá-la, nem presumir fracasso, se eu não sinto que recebi aquela orientação específica. Deus está me dando, então, capacidade de fazer escolhas. É necessário lembrar que, muitas vezes, a orientação divina não se relaciona com o que Deus quer fazer através de nós, mas o quanto que Ele quer fazer dentro de nós. Então muitas vezes nós estamos querendo que Ele me oriente, como é que eu faço aquilo, como é que eu mudo aquela pessoa, e Deus diz assim: não tem nada a ver com aquela outra pessoa, tem a ver com você. Você não percebe que tem pessoas que às vezes ficam doentes muito tempo na cama, dá um trabalho danado para a família? Por que Deus não alivia o sofrimento dessa pessoa? Meu Deus, sabe o que é? Deus está tratando com você. Deus tem que tratar por dentro da gente, tratar com essa pessoa. Uma oportunidade divina não significa que nossas ações jamais experimentarão o fracasso. Deus de fato chamou muitas pessoas para entrar por portas que levariam a enormes dificuldades e não a recompensas exteriores. Por exemplo, Jeremias, ele tornou-se profeta, se tornou um homem chorão, por um motivo muito claro. João Batista foi cumprir o papel dele, perdeu a cabeça. Compreende o que Deus está falando? Nem sempre as oportunidades de Deus significa que nós vamos ter sucesso 100% em tudo, mas Ele usa aquilo para trabalhar dentro de nós. Agora, um aspecto que nós precisamos compreender é aceitar que Deus não está preocupado em nos ajudar a levar uma vida que não tenha riscos. Tem riscos. Por exemplo, em Atos capítulo 16, Paulo ele está numa prisão em Filipos, apesar de ter sido levado para lá mediante uma visão de Deus. Deus diz: você vai para lá. E Paulo estava lá na prisão e a vida dele estava em risco. Foi nesta condição que de repente de noite teve um terremoto, abala a prisão, as portas e as janelas se abrem, e o Paulo não fugiu. Se é eu cavo o mato, eu vou morrer amanhã, estou embora daqui. Mas as janelas e as portas se abriram e Paulo ficou lá. Para Paulo, pelo que parece, era uma decisão não muito fácil.
Apesar da porta da sua cela estar aberta, escancarada, ele enxerga uma outra porta. Qual outra porta que Paulo enxerga? Uma porta que estava abrindo diante dele. Ele enxerga a grande porta do propósito de Deus para a sua vida, que era abrir outras portas para as pessoas que estão mortas espiritualmente. Paulo corre todos os riscos e ele fica ali. Ele é tomado por uma convicção que podia conseguir melhores resultados acorrentado na prisão do que um fugitivo. Como constatamos, quando o seu carcereiro chega e vê as portas abertas e que Paulo estava lá ainda, ele passa a crer em Cristo. Paulo batiza aquele homem naquela noite, e aquela oportunidade de fuga aberta mão por Paulo se tornou uma grande porta para Paulo fazer uma grande mudança espiritual. Paulo usa o fracasso para uma vitória maior. Use o fracasso que você está envolvido para uma vitória maior. Paulo sabia que Deus não leva em consideração os nossos fracassos, mas a nossa atitude de esforço em atender o propósito divino. Foi por isso que Paulo chega ao final da vida, que avaliada por algumas pessoas, ele teria sido um fracasso total. Imagina, gente, o cara virou o bambambam, o pregador, o apóstolo mundial, e sabe o que termina a vida? Preso. Está preso. Não está morando num apartamento, num bom lugar, está preso. Provavelmente ele passava por frio, tanto que ele pediu para Timóteo trazer a capa que ele tinha esquecido na casa de um irmão. Paulo estava entediado, tanto que ele pede: me traga os livros, eu quero ler. Paulo tinha sido abandonado por todos, traído por pessoas da sua confiança. Ele mesmo escreveu, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, olha o que ele escreveu: na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Veja, um homem que deu a vida. Veja o que o mesmo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 7 e no versículo 8. Ele diz assim: mas eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Olha o verso 8: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará. Paulo correu todos os riscos. O fracasso aparentemente visto pelos homens era visto por Paulo como uma corrida vitoriosa. Ele conseguia ver a coroa na mão de Deus. Paulo sabia que Deus não nos avalia por nosso desempenho, e nem pelo nosso fracasso. Deus nos mede porque nós terminamos a corrida. Irmãos e irmãs, Deus está aqui falando: eu quero que você termine a corrida. Paulo sabia que Deus nunca o havia abandonado. Ele mesmo testemunha. Olha o versículo 16 e o versículo 17 de 2 Timóteo capítulo 4. Ele diz assim: ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e Ele me deu forças. Olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Veja a força dessas palavras. Ninguém apareceu, nenhum apoio humano, todos me abandonaram, desamparo humano. Mas preste atenção na última frase desse texto: mas o Senhor permaneceu ao meu lado, Ele me deu força. Eu não vou permitir que o fracasso determine, não. Eu vou colocar o fracasso nas mãos de Deus, eu vou aprender com Ele. Eu vejo a coroa na mão do Pai. Eu acho, irmãos, que o que eu estou tentando falar para os irmãos, esse vídeo que nós vamos terminar o nosso culto agora, vai falar com palavras mais fortes. E eu quero que você então, por favor, mergulhe nesse vídeo. Vamos assistir esse vídeo juntos agora. Chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me o seu amor levou-me até as montanhas.
lutar. A luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. Não foi o desempenho do filho que atraiu o pai, foi o desejo de terminar a corrida. O pai veio. Eu espero que você veja e o quanto Deus, de maneira tão clara, está falando conosco. Termine a corrida. Não fique com medo das oportunidades que eu lhe dou, meu filho. Entre pela porta. Algumas vezes você vai ser o filho. Vai precisar de alguém que chegue a você e ajude a terminar a carreira. O pai vai fazer isso com você. Mas às vezes você vai precisar ser o pai. Ficar do lado e terminar a carreira junto. Não desperdice as oportunidades de Deus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Digam todos, graças a Deus. Deus abençoe todos vocês. Missionária Central de Maringá.